Boa noite, estamos aqui em mais um Papo de Raio, né? Hoje com o ilustríssimo Coronel Pérez, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, e com o Tenente Reinaldo, mais uma vez, sempre nos apoiando aqui, né? O oficial de operações da Rádio Patrulha, a famosa Leão de Operações. Boa noite, Coronel. Vamos começar com a deixar o senhor dar boa noite para o pessoal, para depois a gente dar as perguntas e também o senhor, né, se apresentar mais uma vez. Boa noite a todos, estamos aqui à disposição, é um prazer receber o convite, Didi. E estou à disposição hoje e outros dias, se for, para podermos dialogar sempre sobre as questões que forem importantes para o cidadão. Obrigado, Coronel. Mais uma vez aí, gente, boa noite. Tenente Reinaldo, Leão de Operações. Muito tempo, de Rádio Patrulha. Conhecido como Tenente Porquinho, não tem problema não. É apelido de cabo e não sai da cabeça não. Estamos também aqui à disposição para as perguntas dos senhores aí. Muito bom, como todo mundo conhece, né? O próprio subtenente Pretinho me cobrou, né? Quando eu falei, né? Ele falou que você não chama de Porquinho, né? E, Coronel, como foi que o senhor se interessou em entrar na polícia? É uma longa história, mas é assim, minha origem é uma origem muito humilde, pobre. Eu sou de origem do bairro Santos Dumont, bairro periférico, problemático em termos de segurança pública, é dos bairros mais problemáticos, né? O registro de criminalidade de Santos Dumont sempre foi alto. E, assim, eu não pensei, não idealizei, nem tinha como meta ser policial militar. Então, na verdade, meu pai, carroceiro, e uma família de 12 pessoas. Meu pai e minha mãe, 10 filhos, 6 irmãs e 3 irmãos, mais eu. Isso, na verdade, eram 6 mulheres e 4 homens, mais meu pai e minha mãe. Imagine um pai carroceiro para dar conta de 12 pessoas dentro de casa. Minha mãe não trabalhava e assim, não trabalhava formalmente. Óbvio que para uma família que tem 12 componentes, trabalha muito, né? Então, a minha vida foi assim, muito humilde, mas eu me via na obrigação de logo cedo poder ajudar em casa. Ajudar em casa, primeiramente, fazendo aquelas coisas que normalmente as crianças ou faziam, ou ainda hoje fazem, mas antigamente fazia bastante, que era, por exemplo, eu vendi pão. Eu vendi pão quando criança, 10 anos, 11 anos, tinha uma panificação no bairro Santos Dumont, e tinha o bairro Jardim Centenário, e não tinha panificação, e existe uma maré que divide o bairro Santos Dumont do bairro Jardim Centenário. Naquela época era realmente uma maré, hoje é um esgoto, por causa da habitação, especulação imobiliária, então praticamente acabou, mas existia. E com 10 anos de idade eu, junto com os meus primos, pegavam pão na panificação do bairro Santos Dumont e atravessava a maré quando ela estava vazia, seca, né? Para vender pão lá no Jardim Centenário. Então, assim, a primeira forma de se ajudar dentro de casa, de pegar algumas moedas e participar de forma ativa de uma ajuda para também levar algum alimento para casa. Mas, assim, a primeira minha atividade foi aos 16 anos, eu fui selecionado para um office boy, um ajudante geral, fazia tudo, uma firma chamada Acevel, que era acessórios para veículos limitados. Na verdade, era venda de baterias de veículo. Então, eu fiz eu entrei nessa empresa, era pequena, praticamente 2 funcionários, que seria o gerente mais eu e o dono E aos 16 anos, trabalhei 2 anos e algum. Quando foi 18 anos e 6 meses, houve um desentendimento entre o sócio e aí teve que fechar. Fechou a Cevel
eu fiquei desempregado. Mas aí eu já tinha 18 anos, tinha a obrigação de contribuir com a renda familiar. E aí foi quando surgiu a possibilidade de entrar na Polícia Militar do Estado de Sergipe. Assim, eu não idealizei, foi uma oportunidade que surgiu naquele momento e eu digo, eu vou tentar. E aí entrei, em 1982, fiz o concurso para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Eu, assim, sempre fui muito tímido, muito medroso até, de certo ponto. E aí eu chamei dois companheiros lá do Bairro Santos Dumont, amigos, que foram se inscrever na Polícia Militar comigo e acho que você deve conhecer, inclusive. Adelmo Moraes dos Anjos, sargento reformado, né? Então, Adelmo Moraes dos Anjos e Ivanildo Campos de Santana, coronel reformado, inclusive foi meu subcomandante no momento mais para frente. Mas eu estou me adiantando, não vou falar de comandante, mas é assim. Então eu entrei no curso de formação de soldados da Polícia Militar em 1982 e, assim, com muito medo, não sabia o que era, mas enfrentei. Teve um episódio que eu me lembro muito bem, assim, na época, entrando no curso de formação de soldados, eu passava um período interno e usava uma camisa branca e uma calça jeans. E só uns 2 meses depois chegou o fardamento. Só que chegou o fardamento, você não podia transitar em via, entrar no quartel, aí usava o uniforme dentro do quartel, depois tirava e ia para casa. Só que 2 meses depois aí você já podia ir para a rua uniformizado. Só que nesse primeiro dia em que eu era autorizado a sair de uniforme, eu não pude sair. Eu fiquei de plantão. E os meus 2 colegas, que eram Moraes e Ivanildo, foram na sexta-feira e eu fiquei no plantão. Isso quer dizer o seguinte, a primeira vez que eu saí fardado em via pública, eu saí sozinho, do bairro América, onde fica o Cefap, para o bairro Santos Dumont, e eu só fazia o trajeto caminhando. Então não tinha ônibus, não tinha do bairro América para o Santos Dumont, não tinha um terminal ainda, né? Então era caminhando, saía do bairro América, do bairro Santos Dumont, fardado. Só que eu sentia um peso danado. Na minha cabeça, para mim, eu não estava preparado para receber aquele uniforme. Na verdade, eu não era um cidadão comum. E sabe que não é comum. Eu era a própria polícia ali. E eu atravessava o bairro América todinho, chegar no Santos Dumont e eu sozinho. Então, assim, eu me lembro que isso foi um peso para mim. E eu não sei se eu vou ficar na Polícia Militar, porque eu não me identificava com a formação como era conduzida na corporação naquela época. Então era realmente uma formação assim muito rígida e eu tinha um desenho um pouco diferente da maioria da época. Então foi assim, foi meio que uma briga pessoal. É um emprego que eu preciso, mas eu não sei se eu me identifico com isso, né? Então foi assim. E em dezembro de 82 eu me formei soldado. E eu tinha também um medo enorme de ser colocado no interior do estado. Eu nasci na capital, no bairro Santos Dumont, não conhecia nenhum interior do estado de Sergipe, sempre muito. E aí, assim, eu tinha, ela sai em Canidé de São Francisco, em Glória, e que eu não sabia, então eu tinha medo. E assim, aí eu fui informado, assim, José, do que estude, que você, se você for bem classificado, você pode escolher. Aí eu estudei e fui o primeiro lugar do curso de formação de soldados. Aí, assim, fiquei na capital. Aí foi interessante porque, para mim, eu não tive aquela preocupação de estar com esse deslocamento naquela época para o interior, para a capital, interior. Então, assim, foi o curso de formação de soldado, foi o primeiro, a primeira informação, os primeiros conhecimentos que eu tive de polícia foi do curso de formação de soldados. Coronel, o senhor foi
o profissional foi agosto de 82 ou foi março de 82? Eu iniciei o curso em julho de 82 e terminei em dezembro de 82, o curso de formação de soldados. E assim... Senhor, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, tá chegando aqui mais um convidado, o Coronel Vitor. Pode sentar aí. Diretoria, se a posição do coronel tá boa. O senhor comanda. Temos aqui a presença do Coronel Vitor, tenente coronel. Seja bem-vindo, coronel. O Coronel Pérez ainda está na narrativa de como ele entrou na polícia. E já tem ali Grilão, né? Que é pré, foi do COI. Está ali mandando já um elogio para o senhor, um dos melhores comandantes da polícia. Como sabe, tem essa pergunta final também. Tem também, né? Tem um negócio, um dos melhores comandantes, parece aí. O coronel sabia disso, que foi um dos melhores comandantes. Então o pessoal já está ali já. Tem os comentários aí, já de muita gente, muito tempo aí. Então, aí em 82 eu terminei o curso de formação de soldado, fui o primeiro lugar da turma e fiquei na capital, que foi uma forma de não ter aquela possibilidade de ir para o interior. E eu fui trabalhar na capital, aqui naquela famosa dupla Cosme e Damião. Então era eu, um novato, o pessoal, um recruta, né? E eles colocavam sempre um antigo. Aí era eu, um novato e um antigo. Só que praticamente não existia diálogo. Eu não conseguia conversar com uma pessoa que já tinha 15, 20 anos de polícia, porque eram... E aí nós ficávamos praticamente caminhando o calçadão e muitas vezes ocorria aquela forma do antigo desaparecer. Como eu era novo e sempre muito disciplinado, eu permanecia até cumprir, depois terminava, cumpria o horário, você voltava para o QCG, para o quartel do Comando Geral, aí lá ia se alimentar e guardava lá o segundo turno, descansava um pouco e voltava para o segundo turno. Mas assim, muitas vezes o antigo desaparecia, entrava em sessão de cinema, daqueles, e aí assim, eu tinha que ficar fazendo boa parte do serviço dos dois, sozinho. Assim, sem a informação, um pouco receoso, ainda muito novo, e era caminhando no calçadão da João Pessoa, ainda não existia o calçadão da Laranjeira, mas a rua Itabaiana, Itabaianinha, tudo ali tinha policiamento a pé. A gente fazia aquela parte do centro, o mercado, Thales Ferraz. Tinha as cabines já? Não tinha cabine, não, como soldado não. As cabines chegaram, eu acho que já era tenente. E aí é um outro momento, mas enfim, foi isso. As informações que eu tive inicialmente de segurança pública foi no curso de formação de soldados e com a prática do dia a dia do serviço da dupla Cosme e Damião. E nesse mesmo ano já abriu o concurso para o curso de formação de oficiais. Como eu naquela época, lá em 82, eu já tinha o 2º grau, então eu estava habilitado a participar do concurso. Eu não sabia se era bom ficar na Polícia Militar, não sabia se eu queria aquilo, mas teve um concurso apareceu a seleção, eu digo, eu vou tentar. Então, era eu e Ivanildo, eu vou tentar. E foi isso, mas só que a minha experiência do primeiro concurso foi horrenda, né? Horrível. Foi para mim, porque o que é que ocorreu no primeiro concurso do CFO? Foi o concurso de 1980, era para fazer o CFO em 83, no final de ano de 82, a academia de 83, que não estava em 83, então eu fazia diversas provas de seleção, o pessoal era da Bahia, a seleção era da Bahia, e o que é que ocorreu? Eu
vinha passando, e o Ivanildo também vinha sendo passando nas provas, em todas as provas, e faltava praticamente o psicotécnico, só faltava o psicotécnico e faltava o médico, o exame médico. O exame médico, eu estava pronto para fazer o psicotécnico e fui convidado, chegou uma equipe do HPM e perguntou quem era o candidato Péricles, aí eu já fiquei nervoso, que é algum problema, né? Então perguntou quem era o candidato Péricles, eu disse, não, você vai ter que voltar no HPM. Voltar à tarde, era de manhã eu estava fazendo psicotécnico. À tarde você tem que voltar no HPM. Só eu, a turma toda lá reunida, já fui assim, cumpri a missão, tinha acabado de fazer o psicotécnico, mas já à tarde eu almocei e fui para o HPM para fazer, para atender aquele chamamento que eu queria saber o que era para voltar para o HPM. E quando eu cheguei lá no HPM, um pessoal lá da assistência me levou a um neurologista. O neurologista me fez uns exames, bateu no meu joelho, olhava os meus olhos e me disse que tinha que fazer um novo eletroencefalograma. E aí fez o eletroencefalograma, só que fez à tarde. No outro dia, que era a continuação do psicotécnico, o psicotécnico era feito em dois dias, era a continuação do psicotécnico. Na lista, o meu amigo Ivanildo avisou que o meu nome não estava na lista. E ele, sem me informar o que era que tinha havido, eu não sabia, mas meu nome não constava mais na lista. E eu fiquei sabendo que eu estava reprovado do concurso do CFO. Então, por que eu fui reprovado, que segundo lá foi um problema no eletroencefalograma, mas eu servia para ser soldado, não servia para ser oficial, entende? Então eu fui cortado do CFO por haver um problema no eletroencefalograma. É por isso que eu digo que foi um trauma para mim, porque eu tive que passar, e meu colega Ivanildo, que estudava junto comigo, a gente era parceiro de estudo, passou em primeiro lugar, inclusive. Eu fui excluído antes, a gente vinha pau a pau e eu fui excluído e ele foi fazer o curso de formação de oficiais lá na Bahia. E eu fiquei soldado na Polícia Militar de Sergipe. Pensei muito em sair, mas aquela velha história, filho de carroceiro, para ajudar em casa e jogar um emprego assim fora, tinha que ter um outro para substituir. Mas continuei, 83 curso de formação de soldado. E quando foi final, agosto, setembro de 83, surgiu a seleção para Minas Gerais de novo. E pior ainda que só eram 3 vagas, para a Bahia eram 10 vagas, só eram 3 vagas. Mas eu teimei, digo, vou fazer de novo, vou ver se porque, na verdade, assim, quando o médico me disse que eu tinha um problema no eletroencefalograma e que não ia poder fazer o CFO, ele passou uns remédios e eu fiquei tomando esses remédios, né? Mas aí fiquei tomando uns 6 meses, de 83. Quando já agosto, setembro surgiu nova seleção, eu me inscrevi. Só 3 vagas. Mas fui persistente e uma das 3 vagas foi minha. Em 83, eu iniciei a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor academia de polícia do Brasil. É uma polícia respeitada, organizada, que escreve muita doutrina, que escreve muito, então assim, que não é nada solto, né? Então tem muitos manuais, então assim, eu sei, quem sabe se não foi aquele lá de cima, eu acredito muito, então assim, você não vai nessa não, mas vai naquela que é melhor, questão do merecimento, né? Eu acredito muito, então foi assim mais ou menos que eu fui para a Polícia Militar de Minas Gerais em 84, 85, 86. Cheguei
aspirante da Polícia Militar do Estado de Sergipe em 86, final de 86, né? 12 de dezembro de 86 foi minha formatura de aspirante. Então cheguei aqui lá dia 20, já estava trabalhando e aí é o impacto de novo, né? Que eu comecei a trabalhar como soldado, né? Agora eu ia começar como... Então assim, existia aqueles soldados da minha turma que né, ainda a tipo de querer chamar você por apelido ainda, que confunde as coisas, e aí a gente tem que, né, às vezes alguns não entendem, né, alguns não entendem, ou tá mentindo, eu digo, não, é que na verdade a condição é outra, e a gente tem que ter uma postura diferenciada. Agora, sempre fui muito de dialogar com todo mundo, nunca... mas a responsabilidade da condução, da direção do serviço era do oficial e a gente tinha que ter essa responsabilidade, né? Então, mais ou menos foi por aí a nossa andança inicial na Polícia Militar do Estado de Sergipe. É aí uma história bonita, né, de pai carroceiro, né? Carroceiro. Chegar ao comando topo da polícia, né? A comandar nós todos aqui, né? Na verdade, eu sempre digo que eu acho que alguma coisa, e eu acredito muito no nosso grande pai, que ele conduz. Porque, na verdade, assim, eu de soldado a oficial, e aí atendia todas as patentes da corporação, e chegar ao comando sem me envolver com política partidária. Nunca me envolvi com política partidária. Eu acho que isso é... Porque, assim, a informação que eu tinha é que todo comandante que chega é porque tem uma corrente partidária que, normalmente, lá como tenente, como capitão, que exerce determinada função lá fora, né, em gabinetes de secretário, em gabinete antes que... políticos que são influentes, influencia depois o governador para indicar, então assim, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não, eu sempre fui um oficial de trabalhar na rua. Eu estou vendo o Vitor aqui, grande comandante da RP, então assim, e eu fui um dos comandantes da RP, né? Em 1995 eu era capitão comandante da RP. Em 95? 95, fui comandante da RP em 95. Era viatura? Deve ter cidade. Só chegou antes. 95 eu estava no exército. Estava no exército. Coronel, 94, porque eu cheguei em 94, o senhor era comandante. Já era comandante. Então, eu cheguei em novembro de 94, o senhor era comandante da RP. Então, em 94, 95. Finalzinho, fiquei em 94. Então fui comandante da RP, mas assim, antes de comandar a RP, eu fui subcomandante da companhia de trânsito, que eu não gostava, assim, inicialmente, porque naquela época a história que se tinha da CPTran era que era um pessoal que se envolvia com corrupção, e eu detesto corrupção. Então, assim, que gosta e aí, assim, então vou ter problema. Mas, assim, com o tempo você percebe que não é aquilo da forma como se pode até existir um ou outro, mas não é da forma como já. E aí, dependendo muito do oficial que tiver à frente, você vai colocando a doutrina e o pessoal vai caminhando assim. Eu lembro do senhor, em 92, no curso de cabo, o senhor foi estudar a gente de trânsito. Então, foi exatamente. 92. E fiz o curso eu fiz um curso de especialização de trânsito em São Paulo, na Polícia de São Paulo. Por isso que, inclusive, eu cheguei a dar aula em alguns cursos de trânsito, né? De trânsito. Como também fiz curso de perícia e investigação criminal no Rio de Janeiro e dei algumas aulas de medicina legal, de investigação criminal em alguns cursos mais de habilitação e CAS, curso de aperfeiçoamento de sargento. E assim, mas eu acho que eu me identifiquei muito entre as minhas funções. A que eu mais me identifiquei foi comandante do corpo de alunos de Cefap. Essa realmente eu fazia com gosto. Eu gostava de ensino, eu tenho formação
eu tenho sua habilitação em pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, gostava e queria me aprofundar. Então, a oportunidade de comandar o corpo de alunos para mim foi muito interessante. Eu tive esse contato direto com a administração de pessoal, né? Porque, na verdade, eu comandava o corpo de alunos, tinha soldados, cabos, sargentos, cais, e eu dava aula para todos os pelotões. Fazia questão. Eu não queria ficar ocioso, então quanto mais eu estava ali no Cefap me exercitando, para mim é melhor. Sou muito ativo e isso me ajudou muito, porque na verdade, como eu dei muitas aulas no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, praticamente o estado todo, o pessoal é formado no Cefap e vai para o estado todo, né? Então, assim, Péricles ficou conhecido no estado todo sem precisar se deslocar. Era o pessoal do Cefap que eu passava as informações e o pessoal ia para Canidé, ia trabalhar em Glória. Então, praticamente, era impressionante. Quando eu ia, o pessoal conhecia todos, eles, como é que me conhece assim? Mas é por causa que eu dei muita aula no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, a todos os cursos. Soldado, cabos, sargento, curso de aperfeiçoamento de sargento, curso de habilitação de oficiais. Então, o pessoal é impressionante. O professor realmente marca, né? O mestre marca. E assim, todo ano tem professor. Um bom professor. Então, Tem uma pergunta ali, volta aí, Guilherme, por favor. Deixa o Coronel Vitor, o Coronel Pérez responder aí. Marcos Rocha, né? Boa noite, senhores. Estive presidente do Conselho da Farolândia. Ele cita usando, aprendi que segurança pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação. Os senhores concordam? Bom, o que eu tenho para falar é o que eu sempre aprendi com o Coronel Pesca. Está aí meu espelho, né? A gente sempre, quando está na academia de polícia, na formação, no caso do Cefap aqui, a gente pega aquele oficial ou aquele cadete mais antigo para se espelhar, né? Então, o Coronel Pesca é meu espelho até hoje e falo na frente do senhor mesmo aqui, porque é como eu digo, é o melhor comandante que eu já trabalhei, o Coronel Pérez, não tenha dúvida ainda. Não é que o atual não seja bom, né? Mas o senhor é melhor. Não é que o atual não seja bom, mas o senhor é melhor, né? Então, assim, que eu conheço, trabalhava com o Coronel Pérez todo dia, então, assim, o que ele perguntou ali é justamente o que o Coronel Pérez fazia, né? A gestão de pessoas, realmente. Você colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Já se iniciou no comando da Polícia Militar quando ele foi convidado, né? E fez o plano estratégico de comando, né? O senhor preparou, estudou antecipadamente, tinha um plano de comando. E realmente se faz com a gestão de pessoas, é o segredo da segurança pública. Colocar as pessoas certas, no lugares certos, com RP, como a gente sempre faz, né? Pega aquela guarnição e coloca assim, não é simplesmente escalar. Lá pega fulano, só dá certo com ciclano, e é como se fosse um quebra-cabeça que vai encaixando até que chega naquele padrão. Então tá correto. Coronel Pérez, o senhor falou, né, que foi comandante de patrulha. Mas qual foi o motivo que o senhor convidou, na época, o capitão Vitor para assumir a rádio patrulha? Vitor, na verdade, eu trabalhei com o Vitor antes da Rádio Patrulha. Vitor foi meu ajudante de ordem no primeiro comando, em 2005. Foi selecionado para ser meu ajudante de ordem. Não conhecia ele à distância, assim, porque sei que ele foi formado em Pernambuco, ele foi com Irã Rocha e Henrique. E sei que a Academia de Pernambuco é uma academia puxada também, que normalmente o pessoal de Pernambuco não sai com uma média muito alta porque é muito rigorosa na questão física e assim, mas via no Vitor um oficial de elite. Uma boa apresentação pessoal, um comportamento, uma postura adequada. E aí, eu acho que principalmente Genival foi um dos oficiais que me indicou, e aí nós chamamos Vitor para ser meu
ajudante de ordens. E fez de forma... E aí, durante esse período do primeiro comando, a gente conhece e sabe quem é de confiança, né? E que é uma questão primordial a confiança. Então a RP é uma companhia importantíssima, operacional, que atua e atuava bastante em toda a região da Grande Aracaju, e se fosse necessário iria para fora também, com a devida autorização. Então assim, eu precisava de um oficial de confiança e um oficial que gostasse da parte operacional. Eu sabia que ele gostava de armamento, de Vitor sempre demonstrou essa... E aí, no segundo comando, eu acho que talvez eu esteja me precipitando, porque eu nem falei do primeiro comando, mas no segundo comando meu, que foi já em 2007, aí eu selecionei o Vitor para comandar uma das mais importantes companhias da Polícia Militar. Talvez o pessoal dissesse assim, esperava que Vitor ficasse agarrado comigo, né? Eu disse, mas eu quero que é bom, eu estou aqui, estou olhando, eu quero outro bom lá para olhar para mim também, né? Então, se eu botar todo mundo... então, assim, eu preferia mudar o meu ajudante de ordem, um outro que não for... E pegar aquele que eu sabia que era bom, tomar conta de uma companhia que fosse... E aí foi por aí. E nós andamos muito bem. Na época de Vitor, a companhia se deu muito bem, era muito bem comandada, muitas ocorrências bem solucionadas, muitas armas apreendidas. Então, assim, eu acho que só foi sucesso. Sucesso, a gente tem que estar observando sempre. Vitor falou numa questão que eu acho que é fundamental. Eu acho que o que a gente tem de mais sagrado na instituição pública, da segurança pública, o mais importante, você vai dizer, é o povo. O povo é fundamental, mas o mais importante para mim é o policial, o militar, o servidor. Porque se o servidor tiver a convicção, for bem tratado, bem preparado, o serviço lá é bom. Então, assim, para mim... eu tenho que prestigiar primeiro o policial militar. Ele bem prestigiado, com autoestima elevada, ele vai prestar um bom serviço. Então, assim, eu vou maltratar o homem aqui, ou a mulher, claro, nós temos o contingente feminino também. E para esse homem que é maltratado aqui ter um serviço que corresponda lá fora, para tratar bem, não vai. Ele vai maltratar o cidadão. Então, se ele é considerado, respeitado nos seus direitos, se ele se dialoga com a tropa, se você tem abertura, com tranquilidade, se for necessário punir, pune. Mas é fundamental tratar o policial militar dentro do quarto bem, com carinho, porque ele vai estender esse tratamento lá para o cidadão. Então, essa gestão de pessoa eu acho fundamental. Eu acho que nós não somos essa questão hierárquica, né, de soldado, de coronel, de um de sargento ou tenente, de não querer nem falar. Eu acho isso nunca. Eu sempre chamei o meu policial militar pelo nome. Eu não gosto, praça, eu não sei quem. Eu acho isso, né? Tem que ser o nome, né? Então você que tem a convivência e isso cria uma simbiose, e eu acho que é fundamental porque tanto é que o nome é comandar, né? É comandar, mandar como, né? Você não vai fazer tudo, você precisa dos outros para que a coisa saia boa. Então é dessa forma que eu penso. E Vitor foi nesse caminho, porque ele realmente mas naquela época era um oficial de uma postura, de uma compostura e de uma qualidade de primeira linha. Ali, José do 825, coronel que deu uma cara de excelência na Polícia Militar do Estado de Sergipe, parabéns. O sargento Elis Santos, parabéns, excelente trabalho do senhor junto à Polícia Militar. Estamos aqui hoje com o Coronel Pérez, Coronel Vitor e o Tenente Reinaldo, né? Quer dizer, grande live, Papo de Raio hoje está bem recheado. Semana que vem, Coronel Vitor, estamos aqui com o Sargento Emerson Locão, vai participar. Quero dar boa noite ao Coronel George, que acaba de entrar na live, o atual comandante da Rádio Patrulha. Deixar agora que o Coronel Vitor faça as perguntas ao Coronel Pérez, tirar uma dúvida aí. Pode ficar à vontade, Coronel Vitor.
Porque o Coronel Pérez falasse um pouco, para todas as pessoas que estão ouvindo, sobre justamente aquele período que eu acho que foi um dos maiores desafios que ele enfrentou, que foi sanear as despesas da polícia, colocar tudo em dia. Eu me lembro que pegou a instituição, estava numa situação horrível e se a pessoa olhasse devendo há 6 meses, 7 meses oficinas e não sei o que. Então ninguém queria trabalhar para a Polícia Militar. Ninguém queria, estava num jeito e ele conseguiu em pouquíssimo tempo reverter esse quadro com o recurso que possuía, não houve nada a mais de dizer, olha, não vou lhe dar, toma aqui o dinheiro e resolva. Não, é com o que tem. Resolveu e ainda mais dotou a polícia, que eu me lembro que todos os batalhões, companhias independentes possuíam suprimento de fundos, de consumo, de serviço. Então, assim, nós vivemos um período áureo administrativamente. Lúcio, eu queria que o senhor falasse desse período, que foi uma dificuldade e um desafio muito grande que o senhor enfrentou aí. É verdade. Eu, lá no primeiro comando, eu sempre... Como é que eu cheguei a comandar a corporação? Eu não tinha visibilidade política, não tinha, né, nunca tive, sempre trabalhei dentro do quartel, mas havia um problema seríssimo de liderança. Na época, e o secretário de Segurança Pública não estava se dando bem com o comandante da época, e o comandante também não estava se dando bem, mas principalmente por isso, porque os credores da Polícia Militar não estavam trabalhando para a corporação, as viaturas quebradas, e mandava viaturas, não, porque a Polícia Militar não estava pagando. Ou seja, você tem uma oficina, você precisa ter aquele dinheiro que você trabalhou para poder movimentar a sua oficina. Aí tinha o cidadão que tinha 10, 15 processos lá vencidos para a Polícia Militar pagar, e a Polícia Militar não pagava, e pagava um ou outro de vez em quando, e mesmo assim não atendia naquela ordem cronológica das coisas. Então, assim, eu nem sei o porquê que não fazia, eu tentava, mas assim, o que eu fiz naquela época terrível, primeiro foi conversar com os credores, com bons credores, para eles conhecerem um pouco quem era Péricles e qual a nossa forma de condução, e eles se reuniram e eu disse para os credores que iria fazer os pagamentos e eles seriam prioridades. Eu precisava do serviço. Eu precisava de viatura trabalhando, disponível para o policiamento ostensivo. Se eu não tenho viatura para fazer policiamento ostensivo, eu não tinha eficácia no policiamento ostensivo. Eu ia colocar policiamento a pé, que também é indevido, na Grande Aracaju toda, porque aí tinha questão de combustível, de questão de uniforme, uma série de problemas, realmente. Mas eu conversei com os credores, acho que mas eu mudei também a equipe que estava responsável pelos pagamentos, processos de pagamento. Primeiramente eu chamei um tesoureiro da área. Eu não queria, o pessoal talvez, porque a cultura da Polícia Militar, não tenho nada contra o QOA, mas eu precisava naquele momento de um técnico de ciências contábeis para identificar como nós deveríamos pagar aqueles credores de forma que, cronologicamente, e que a partir dali tudo fosse canalizado de forma técnica, e os processos que tem que ir para um quarto núcleo da Secretaria da Fazenda, depois passar para o secretário, então assim, uma série de coisas, e eu queria que ele agilizasse tudo isso. Então mudei, eu
sabia que existia um oficial lá que era formado em ciências contábeis e coloquei esse oficial de ciências contábeis, porque a cultura era um oficial QOA. Aí não queria naquele momento, eu queria que fosse um que agilizasse tecnicamente todo essa parte mais de contabilidade, né? Então coloquei oficial e aí ele também me fez e aí a gente começou a cumprir. Primeiramente, quando chegava a verba disponível mensal para o comandante, então a primeira coisa que eu fazia, chamava os credores e contava quantos processos cada um tinha e fazia a matemática. Você tem 15, eu vou lhe pagar nesse momento 5. Você tem 15, claro, aberto. O jogo era aberto para todo mundo. E aí eu acho que os credores começaram a entender e perceber que o meu discurso era um discurso bom. Era um discurso que dava, porque eu pensava assim, você tem 15, a Polícia Militar tem 15 processos que lhe deve 15, eu liberar 5 processos agora, já dá para você começar a se movimentar, mas aí eles esperavam, antes do começar, eu conseguia com o secretário algo, ou apertando mais alguma coisa, e pagava antes, conseguia pagar antes, pagava mais 2, mais 3 antes do mês, então assim, eu fui começando a animar os credores, e eles começaram, ao invés de boicotar o serviço, ia procurar, comandante, não tem viatura não para mandar para minha oficina, então assim, fiz o contrário, animou o pessoal começou, então assim, eu tinha o policiamento ostensivo, tinha as viaturas, no mês de dezembro, dia 14 de dezembro, assim, reparem, um ano de crise, uma dificuldade, a verba era aquela que chegava, nós conseguimos fazer e fizemos uma festa bonita, geral, nós conseguimos colocar aproximadamente 10.000 policiais militares e seus familiares no Parque da Sementeira. Então, assim, o que nós nos esforçamos para dizer, mas a minha intenção era tão somente animar a turma, a tropa. Eu queria minha tropa com autoestima elevada. Era tão somente isso. Então, dizer, o Natal da família policial militar, né? É isso. Eu queria que reunisse ali o filho do soldado, o filho do coronel, a esposa do soldado, a esposa do coronel, mais o coronel, mais o soldado, mais o tal. Isso aqui é uma família, por isso que Natal da família policial militar. Então, assim, aquilo eu acho que foi interessante. Aí você vê um lado muito positivo, que é animar a tropa, que era tudo que eu queria, porque sei que o serviço ia sair bom lá para o cidadão, e ao mesmo tempo houve um certo mal entendido político, porque eu não olhava, eu não olhava a questão política. O governo era João Alves Filho, o governador era João Alves Filho, e onde é que eu vou ter um espaço bacana, sadio, bem tratado, para colocar a família policial de fácil acesso, onde é que eu, em Aracaju? Não tem, o negócio era Parque da Sementeira. Aí eu faço um contato, assim, pedindo aquele local para fazer isso, e a administração, mas aí colocaram na cabeça do governador, sei lá, das pessoas que tinham acesso ao governador, que Péricles era petista. Que Péricles era petista por quê? Porque era um momento que Marcelo Deda era Edivaldo, mas ia concorrer. E aí estava aquela briga de PFL, que era PFL, no DEI era PFL, e o PT. E porque a festa da polícia foi no Parque da Sementeira, e eu naquela época nem passava por minha cabeça que Parque da Sementeira tinha a ver com era o ambiente era municipal. Eu queria um ambiente que não tinha outro ambiente em Aracaju. Eu ia colocar em que local para, né, de segurança, de acesso, de conforto. Então, assim, foi um dos motivos também. Foi um motivo que eu consigo animar a tropa, alavanco a autoestima da tropa. A tropa percebeu que tinha um comandante que olhava para a tropa em si, né, para a condição do soldado, do cabo, do sargento. E o lado político via, não, então preciso tirar esse comandante e vou botar um que seja
E foi assim, interessante, que eu digo assim, um lado bom e um lado bom, mas assim, tudo é no seu devido momento, né? Então foi aquele, aí isso gerou uma confusão no governo João Alves Filho, dizendo que eu era petista, que gostava de PT, etc e tal, mas os fuxiqueiros, né? Eu chamo de fuxiqueiros. E aí, assim, causou um incômodo, né? Eu sei que em janeiro de 86 mudou o secretário de Segurança Pública, e aí voltou, eu acho que entrou Falabarion, que já tinha trabalhado antes como secretário de Segurança Pública com outra turma, e ele passou um mês mais ou menos ali, de fevereiro de 86, ele disse que gostava de um outro, para ser comando, de um outro oficial que queria que fosse comandante. Aí foi quando eu saí do comando, do primeiro comando, eu tive lá em fevereiro de 86. 2006. Eu estou lá de 2006, em janeiro de 2006. E 9 meses depois, aí ocorreu o retorno, né? O retorno, porque assim, eu não sei, na verdade nós fizemos uma administração muito com os conselhos de segurança, né? Nós trabalhamos muito policiamento comunitário, né? Então, policiamento comunitário, nós dialogávamos com as comunidades, nós dialogávamos com as igrejas, né? E aí fazia essa simbiose do padre com a comunidade, que é uma liderança dentro da comunidade, e levava o nosso policiamento, né? E ali, várias comunidades da Grande Aracaju, inclusive do interior do estado, muitas. Então, assim, foi uma administração que nós tivemos um contato direto. E penso, que foi fundamental para o retorno de Péricles lá no segundo comando, tanto as comunidades, com o nosso trabalho e também a tropa. A tropa, porque a tropa, é isso que eu digo, onde se ouvia a tropa, aí se falava no nome que conduziu com decência, que teve respeito, então assim, foram essas duas forças, que é o trabalho da tropa, do respaldo da tropa, por nós olharmos o lado da autoestima do policial militar, e o trabalho também das comunidades, que eu acho que foi também muito importante para convencer o novo governo que entrou a convidar Péricles para voltar para conduzir, no segundo momento, a Polícia Militar. Mas eu acho que assim, tudo que ocorre está lá, né? É aquele que conduz tudo. Então assim, eu digo sempre, Vitor, pensando assim, como eu disse que aquele primeiro momento da reprovação no CFO no primeiro ano, e depois no segundo ano, vai ter seu momento, né? Vai ter seu momento, esse não, eu quero você num local melhor, não vai ser da Bahia não, vai ser alguma coisa assim. Então assim, eu acho, e da mesma forma, essa questão do comando, impressionante. Então, fevereiro de 86, eu saí do comando por causa dessas questões políticas, etc e tal. E depois, a pessoa que ficou no comando me devolveu 9 meses depois. A pessoa. 9 meses depois me devolveu. Aí o que tem de ser, será. Então, assim, não fiz questão, fiz tudo como manda o figurinho, passei comando de forma decente e ocorreu. Então, assim, eu acho que é o que tem de ser do homem, será, né? E acho que existe essa força aqui de cima que coloca tudo no seu caminho, mostra a estrada e a gente vai marcando os passos necessários. Mas acho que um elogio ali sempre, esse comandante trabalha com o ser humano, é o Sargento Santos, se eu não me engano ele é de Salgado, sempre terá meu respeito. E o Sargento Santos ele também tem um trabalho de prevenção às drogas, né? Isso. Sargento, tudo aqui da gente está indo de vento e poupa também, e o senhor sabe como é, né, a dificuldade.
Aí Paulo Santana, Reinaldo, um abraço, tamo junto aqui, o sobrinho de Santana, Paulinho. Paulinho é o sargento agora comigo. Terça-feira que vem, como já disse, né, o sargento Emerson, né? Deixar agora que o tenente Reinaldo faça uma pergunta. Coronel, se o senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas ainda rolam nos bastidores, né? Que tanto o Coronel Pedro Paulo como o senhor no geral, foi um dos melhores comandantes gerais. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Ah, que bom. O Coronel Pedro Paulo é assim, na verdade ele tem uma influência muito grande em mim, né? Assim, porque eu fui assessor dele, né? O Coronel Pedro Paulo é uma pessoa maravilhosa, assim, ele é filho de cabo do Exército, uma pessoa humilde, assim, e aberto ao diálogo. Sempre, inclusive mora aqui. Na verdade, assim, ele é carioca, né? Ele é carioca e voltou para o Rio de Janeiro, acho que a esposa dele é mineira, mas terminou agora e voltando e mora em Aracaju, então ele gosta muito. O Coronel Pedro Paulo, para mim, até já falei para Vitor, assim, eu acho que mas eu estou rabiscando, eu estou fazendo uma autobiografia. É uma das pessoas que eu menciono na minha autobiografia, o Coronel Pedro Paulo. Ele teve uma participação, eu não sei porquê, mas ele me selecionou sem me conhecer, não me conhecia, porque ele veio do Exército do Rio de Janeiro, mas ele me colocou no gabinete de comando. Olha que eu não gostava de função administrativa. Sou assim como o Vitor, gosto mais de rua, mas era como capitão, era comandante da RP, eu não sei o que eu me chamava para gabinete, então, mas me colocou, né? Então, se ele coloca uma pessoa, obviamente que ele estuda, né? Então, eu trabalhei com ele, aprendi muita coisa, muito bom senso, eu acho que uma boa parte daquilo que eu fiz, eu aprendi com ele. Outra, em relação a mim, na verdade, assim, até agradecer as pessoas que falam, mas assim, eu não poderia fazer diferente. Eu fui soldado. Eu convivi com as práticas indevidas da época lá de 82. Eu digo indevidas, tanto do ponto de vista como instrução, assim, que eu não achava conveniente, e também a prática do policiamento que eu dizia que enrolava, né? Então eu só poderia tentar fazer uma polícia diferente, né? A polícia do meu sonho, né? Porque eu dizia, eu discordava daquilo, eu discordava da forma como a falta de diálogo, não existia diálogo. Hoje até não existe hoje, né, Vitor? Assim, não existe. Mas naquela época era terrível. Era, assim, um tratamento. E aí, se eu chegar a fazer diferente, eu tenho que abrir a instituição, eu tenho que conversar, eu tenho que escutar, saber ouvir, principalmente saber ouvir. Né? Então, assim, porque você sabendo ouvir, você vai, no mínimo, sentir a dor do outro, né? Então, por isso que eu fiz essa opção e pela questão das comunidades também. Às vezes era um desgaste muito grande você estar frequentando diversas comunidades, né? Você receber, você está ali, então 50, 60 membros da comunidade, você dando resposta um por um, e aí você ia lá na igreja, aí você ia lá nos parques, por defendimento cidadão. Muito cansativo. Mas nós fizemos e fazemos, eu acho que talvez seja. O sargento botou ali o nome dele, quem está falando, né? O sargento Roberto Melo. Ele está dizendo que eu falei de Salgado, né? Que o tenente B. Santos também está acompanhando a gente e dá uma boa noite a todos. Obrigado. Está ligado na live. O senhor, quando fala dos conselhos, o senhor veio aqui para a inauguração também do conselho aqui de Santa Teresa. Né? O comandante da 2ª Companhia. Na época, Tenente Vitor.
Vitor foi da segunda companhia da Gaivota. Eu me lembro que a companhia de Vitor assim, era uma companhia gigantesca e assim, que tinha um efetivo problemático, não era, Vitor? Eu me lembro assim que tinha uma cultura naquela época de colocar determinadas pessoas envolvidas com que estava com problema de doença, como estava com problema de bebida alcoólica e assim, mas ele era preso, ia pro presídio, voltava, ia pro presídio, voltava. Então, como ele era muito eficiente, ele equilibrou as coisas. Então, às vezes, você coloca o cidadão num local muito ruim, é bom que você mostra que é possível você fazer diferente. Então, eu acho que é por aí. Vitor fez isso na segunda companhia do primeiro batalhão. Eu era o comandante do comandante do primeiro batalhão. Tenente Coronel, senhor, eu fui lá, tinha saído do choque. Eu saí do BP Choque, CP Choque, né? Na época eu fui lá me apresentava lá o senhor assim, ele disse, não, vai falar de não. Eu falei exatamente isso, que agradeci a oportunidade, sabia que era problemática, mas se confiasse em mim, deixasse à vontade lá, a gente ia tentar fazer o melhor possível lá na região. Aqui, né? Nessa área. Sim. E eu não era comandante daquela época, não. Eu apenas era o comandante do batalhão, né? E assim, não está. Era como se. Eu acho que eu era tenente coronel, né? Qual foi o ano, Vitor? 2004. Não, 2004. Eu fui a coronel 2003. Foi? Eu não sei se eu já era coronel. Não, era tenente coronel. Não, era coronel do batalhão. Porque na verdade, eu tinha um pouco, alguém me achava, tinha um pouco de ciúme da forma como, e aí me colocou no primeiro batalhão, coronel fechado. Então era coronel fechado, então era exatamente isso. Mas assim, eu não tinha o poder de dar uma dinâmica, porque quem resolvia era o comando, né? O comandante geral. E eu me lembro que ele recebia um efetivo problemático, né? Um efetivo problemático, muito problemático. E me lembro que eu chegava muito para apoiar Vitor, e nas praias. A área era gigantesca. Que era de lá do São Conrado, pegou Santa Maria toda, a Orlando Dantas, Augusto Franco, a Ola, a Coroa do Meio. O BPTU saiu de lá. A área do BPTU, juntando com a área do primeiro batalhão, juntando tudo, era uma companhia só. Não só. Baixa aí, Guilherme. Aí tem Tony, o sub-Tony. Não, baixa aí. Não, suba, desculpe. Suba. Aí. 3 ícones da PM, Coronel Pérez, Coronel Vitor e o Tenente Rinaldo. Acho que é subtenente já, né? Tony, pode baixar um pouquinho, tem outra pergunta. Não, baixar que eu falo com... Coronel, fale um pouco de alguma operação que marcou o senhor, mas a gente lê logo os comentários. O pessoal do Conselho de São Dumont, é importante a presença da PM dentro dos conselhos e, acima de tudo, bom relacionamento. Sandes, Marcos Sertão, grande Coronel Vitor, catingueiro, qual tive a honra de ser comandado e mais ainda de ter ralado ele no curso de castiga. Abraço, Sertão. Mas foi justo. Mas, Santos, conta depois a história do choque lá em Alagoas. Durante 31 anos de polícia, ao meu modo de ver, o Coronel Pérez que se destaca em seu comando. Venâncio da ST, se o senhor lembra, Coronel Vitor. Boa noite, grande Coronel Pérez, Coronel Vitor, Tenente Reinaldo, e o amigo Didi, excelente profissional de nossa segurança pública, abraço a todos. Pretinho estava perguntando do passeio, viu? Passando aí, pronto. Deixa que o Coronel Pérez possa contar uma ocorrência que marcou muito o senhor, e se o Coronel Vitor me poderia contar uma, né, no comando do Coronel Pérez. Como tenente, eu me lembro assim, de uma ocorrência assim, muito tenente ou capitão, eu acho que era tenente, porque eu me lembro que tinha uns viaturas, e aí você lembra muito bem disso, tem uma Garra 11, Garra 10, né? E tinha um motorista famoso, Prado, não sei se você lembra, né? Prado, então assim, tinha, mas eu me lembro muito Prado, Prado adorava, né? Mesmo jeito aí. Continua, né? Adorava
Muito trabalhador, né? Muito trabalhador, sem dúvida. Então, nós estávamos saindo de serviço. Cansado, não sei se era uma sexta-feira ou sábado. Aí chegou, na verdade eu tenho duas até mais significativas. Chegou um chamado lá da região de Estância, aquela área ali, e que tinha havido um acidente com um ônibus, e que precisava, que a estrada estava interditada, que tinha desmoronado uma parte do asfalto e precisava da polícia lá, que o corpo de bombeiro já estava sendo encaminhado. Aí, eu vou fazer... Desculpa atrapalhar o senhor. Acabou de entrar o sargento Prado. Zuca. Acabou de tocar o nome do senhor, sargento. Pode continuar, senhor. Tá. Então, aí nós estávamos... e nós fomos acionados para esse local. Aí, o que é que ocorre, Vitor? Terminando o serviço, aí você espera que num ou outro... Aí eu disse, não vou esperar de forma nenhuma, vamos 5 horas da manhã, chegou a corrente e não, vamos para lá. Mas cansado, não tinha nem... e passar a noite todinha dirigindo, mas vamos assim mesmo. E fomos para essa... Quando chegou lá, aí uma viatura do Corpo de Bombeiro já estava no local. E outras vinham, você percebia que estavam em deslocamento, mas a gente chegou. O período chuvoso, parte do asfalto desmoronado da via, e assim está isolado o bombeiro. E 2 ônibus lá embaixo, 2 ônibus de viagem. Mas assim, primeira coisa, eu uni o oficial, tinha que controlar como é que vai fazer, tinha o pessoal do bombeiro que fica com essa parte. Mas, primeiramente, socorrer as vítimas. Como os ônibus caíram lá numa ribanceira. O asfalto desceu, né? Não chocou muito, já desceu os 2 ônibus. Um caiu por cima do outro. Cheio de... Mas assim, aí... Como é que você vai chegar lá para tentar? Muita gente chorando lá, gritando. E... Rapaz, a coisa mais triste do mundo. 20 e tantas mortes. E para você tirar pessoas machucadas de um local cheio, assim, a vegetação espinhosa, você descer aquele... E controlar todo o efetivo, como é que vai fazer, não era suficiente. Resgatava alguns, mas... uma grande quantidade de mortos, crianças, mãe que morria abraçada com a criança, peguei umas 2 assim, morreram, os 2 mortos e segurando a criança. Mas é uma coisa assim, só vendo para ver como é difícil a vida do policial militar. Você vê e ter que fazer imediatamente, porque se você demorasse mais, ia morrer mais gente. Se demorasse o socorro, ia morrer mais gente. E você tinha que arrastar assim, mesmo sem a técnica, mas para tentar colocar na ambulância para levar para o hospital. Então, quem estava morto, você não tinha que fazer nada. Mas tinha muita gente machucada, que precisava ser resgatado lá atrás, e não tinha como fazer. Desmoronou, chuva, e você tentava, na vegetação cheia de espinhos, mas assim, salvamos algumas pessoas, assim, colocando na ambulância, mas uma quantidade, e assim, uma coisa que me marca muito é aquelas crianças, e assim, eu me lembro de uma mãe que morreu com uma delas assim, o lado todo da pele, todo roxo assim, mas a mãe não soltou, né? Então assim, é uma coisa só o policial militar mesmo que percebe que são ocorrências que você fica descontrolado emocionalmente, mas você tem que manter
o padrão ali, que você tem que conduzir a ocorrência, você tem que relatar, você tem que tentar salvar as vidas, que tinha muitas vidas por falar. Então, assim, 2 ônibus vinha de viagem, e esses 2 ônibus vinham da empresa São Geraldo. O asfalto desmoronou, um primeiro caiu e logo em seguida vinha outro atrás e caiu lá dentro. Então foram 20 e tantas mortes na época, foi uma ocorrência assim forte que eu achei assim, muito difícil para até você chegar em casa e se acalmar. Mas assim, a vida do policial militar é isso, né, Vitor? De vez em quando você. Essas ocorrências com mortes, e às vezes você pega a ocorrência com morte com o próprio. Na comissão, um colega, assim, é terrível. Então, essa é uma ocorrência que eu me lembro que marcou uma das. Acho que o Vitor deve ter N's, né? Eu nem me lembro muito. Aí o Matias na área aí, né, que é filho do sargento Venceslau, tá aí, né, no padrão. O Silvânia também entrou. Venâncio, Didi estava agora há pouco lembrando do Cabo Barbosa, sargento Barbosa. Barbosa já convidou ele, figura, ali tem muita história. Venâncio, depois você mandei aí para mim a logomarca aí da empresa. E o sargento Barbosa, eu estou tentando o número para conversar com ele, né? O sargento Alex Lima entrou aí também. O policial Torre do Aikido Policial, coronel. Excelente trabalho aí ensinando os policiais, né? O Aikido. 999374979. Quem quiser fazer aí um Aikido, procurar o Cabo Torres. Sim, coronel, tá lá. A história não se que apareça lá no 4º batalhão. Verdade, um cafezinho lá. Tá escutando o coronel falando, né? Você aparecer lá, tomar um cafezinho no 4º batalhão. O Venâncio sempre tá acompanhando a gente aí. Né? Tem gente também de Goiás acompanhando. O Elton aí é de Goiás. Fernando Gaúcho, na área aí. Abraço, Gaúcho. Deixa o senhor. Não, a ocorrência no comando do Coronel Pérez, acho que é vocês já conhecem. Era um carnaval e ele trabalhou o dia todo, desde cedo, e já era noite, já você estava também na ocorrência, e de repente ele disse, olha, tem um sargento que se envolveu com um problema lá em Salvador, então vocês vão ter que descer. Aí eu digo, é para ir lá quando ele para ir lá, tá bom, olha, agora o problema é o seguinte, a situação está crítica lá. O que foi? O que aconteceu? Eles não, houve um homicídio lá e estavam acusando o nosso sargento da Polícia Militar de ter praticado esse homicídio. Na realidade, ele não teve nada a ver, né? Ele estava curtindo a festa dele, né? O cantor do trio, nem já como é o nome do cantor, que apontou de forma equivocada lá e disse, é aquele ali de camisa branca. E aí, como envolvia esse homicídio, a vítima era um sargento do batalhão de choque de Salvador. Então imagine o ânimo dos policiais lá naquele momento, né? Então a gente fez essa viagem um pouco tensa. Chegamos lá, Didi lembra bem, ele foi também, na delegacia do Farol da Barra. Nós chegamos lá, amanhecendo o dia, não foi? Foi. Estava amanhecendo o dia. E como o senhor disse, esse está na rua desde 7 da manhã, no sábado, né? Rodando direto. Chegamos no outro dia, já lá em Salvador. E quando chegou lá, disse que a delegacia estava sitiada, porque os policiais queriam invadir para pegar esse militar, queriam pegar na tora, fazer justiça com as próprias mãos. Eu digo, e agora, Didi? Zuca até estava do Prado também, foi também. Foi. Aí eu digo, eu preciso de muito embuste. A gente chega lá, a gente está sem nada aqui, mas vamos chegar lá e vamos fazer zoada. O pessoal do BP Shop lá cercou lá, mas vamos fazer o seguinte, vamos chegar com todo o embuste que a gente tiver. Então aí eu digo, Prado, vamos usar o kit de embuste aí, deixa comigo. Mas ele não é só embusteiro, ele trabalha também, né? Aí deixa comigo, digo, pronto, vamos, de estufa o peito, de grandão. Aí pronto, eu me mudo perto desses homens. Aí a gente chegou lá e vamos chegar com cara de mal mesmo, aí invadindo a delegacia. O delegado tá ali, não quero saber do delegado não, quero meu militar, cadê? Vamos lá. Quero nem saber, porque senão a gente... O senhor lembra quando ele entrou, ele estava no cantinho sentado, não foi algemado?
nós que procuramos, porque a gente não deixou ninguém mostrar onde ele estava. Disse, não quero nem saber, aqui eu vim pegar ele, levar ele aqui, agora, não quero nem saber, bora. Aí invadimos com tudo, e se não fosse assim, se não fosse assim, iam chegar, se a gente chegasse, não, porque nós somos da polícia militar. Eu lembro que foi provado que não foi ele, mesmo assim a delegada queria bater o flagrante, e o senhor interviu, eu lembro dessa parte também. Ele estava lá, ele nem esperava que a gente chegasse, né? Foi. E aí quando chegou, ele estava lá no canto lá, e a gente chegou, bora, vamos embora, vamos, ele, não, você vai comigo, vamos, pegamos e tiramos ele da delegacia mesmo. Olha, qualquer procedimento que tem, você contar com o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, que era o senhor, aí e ele vai ser ouvido no que for. Agora, ele está sob nossa responsabilidade. Ele não está fugindo, ele está sob nossa responsabilidade. Está preso em flagrante? Não, porque então pronto, vamos levar. Aí levamos, ainda fomos no ML, foi para fazer o corpo de delito e depois no quartel. Porque eles queriam, na realidade não era necessário, né? Mas eles queriam aumentar ao máximo o tempo da gente lá em Salvador para, não sei com que intenção. Sei que a atenção foi forte para voltar, porque existia a possibilidade até de emboscada na volta, não era? Lembro que foram 4 viaturas, 11 homens que o senhor levou. 11 homens. Aí era o cantor, se chamava Piscirico, né? E o sargento era o sargento Márcio. Era o sargento Márcio. Eu me lembro que o senhor olhou para mim primeiro. Foi. O senhor olhou primeiro pensando que era eu. Foi. Porque era Rinaldo Márcio. Rinaldo Márcio. Aí pensou que era Reinaldo. Eu falei, não, eu tô aqui em casa. Foi isso mesmo. Estou aqui em casa. E ficou provado que não... Não foi ele. A época, eu não sei como se chegou ao final do inquérito lá, mas foi um outro militar, só que de lá da Bahia mesmo, um aspirante isso. Que tinha matado o sargento lá em briga de festa, né? Isso foi com respeito, né? Não foi colega, não. Não, aspirante. Esse o cara cortou o cabelo e deixaram lá o cabelo no banheiro. Não, foi aspirante mesmo. E ele tava com uma camisa bem parecida com a de Márcio, né? Agora, mas foi essa ocasião mais marcante aí. Daí o coronel acabou de explicar aqui como foi que Piscirico, nosso sargento pretinho, ganhou esse subtenente, né? Mas também ele só peitou todo mundo lá porque a gente sabia que tinha retaguarda, né? Tinha o comandante. A gente sabia disso, eu estou aqui no nome do comandante-geral do Sergipe, estou representando ele. Vim aqui e eu sabia que ele segurava, sustentava, então assim, é importantíssima essa salvaguarda, a valorização do policial. Então quando você tem um comandante que valoriza seus subordinados, que olha para seus subordinados, não só numa ocorrência como essa, como sempre foi o Coronel Pérez, sempre olhou, sempre se preocupou, como ele falou, o Natal Solidário, é valorizar, é mostrar assim, eu estou preocupado com vocês. É o ano todo vocês carregando barco, e quem paga a conta? A família. Né? Então, quando teve o Natal da família policial militar, o Natal da família policial militar, justamente isso, disse, olha, agora é a hora de, não vai ter festa de bebida, de nada, não, é a festa para a família, para quem segurou toda, justamente como o senhor falou, chega num acidente de 20 e pouco pessoas, quem é que vai segurar tudo, pepino? A esposa, a mãe, o pai, a família. Eu lembro, coronel, o meu menino era pequeno na época, né? Brinquedo de sobra, era picolé, cachorro quente, eu acho que foi até uma moto, você tinha geladeira, fogão, sorteio, né? E assim, não tinha como, né? E eu tenho muitas fotos daquele tempo, muitas fotos mesmo, né? Assim, parabéns, né? Deveriam ter continuado, mas a gente não sabe o porquê. A gente fica perguntando, né? Por que não, né? Era tão bom, né? Até hoje todo mundo fala. E fora, coronel, nossos amigos que a gente viu, encontrava, né? Não sei quanto tempo, encontrava a galera. E encontrava com a família mesmo. Era. Totalmente. Como disse, não tinha cachaça, né? Não. Tá, Venâncio, você anda e vira, peço socorro ao coronel Vitor, irmão, que a vida boa me deu, ele não pode ficar longe de nós, não. Ele está lá perto dos catamarães em Canidé. Venâncio. Aí pra daí agora. Parabéns, meu grande amigo Cabedinho, você está ao lado de grandes policiais militares que representam bem a nossa polícia. Verdade, sargento. E o senhor, eu fui convidado para vir contar aqui, né? Um pouco da história. Eu já convidei ele para vir, coronel, para ele vir contar aqui no dia que ele desativou as viaturas da RP todinha. Foi. Levou. Tudo.
porque estava Pneu careca, tudo, sabe? Eu acho, né? na Estrada Nacional. E deu aquela confusão, aquele bolo todo. É só que ele parou, né? É só que ele parou e ele. Segurou o pepino. Então nós já vamos em 1h30 praticamente quase, né? E é. É 9h28 já, conversa, o papo tá bom, né? Terça-feira que vem o Sargento Emerson está aqui com a gente nas perguntas. E deixar que o senhor faça as considerações, né, finais para a gente ir devagarzinho já encerrando, como também o Coronel Vitor e o Tenente Reinaldo. É grande, porque o pessoal chama o senhor. Porque assim, o subtenente mais perseguido tem a história, né? Deu a história desde cabo. Mas por quê? Não sei, não sei parecido, foi o Evaristo, né? Parece nada. Evaristo. Eu não sei, né? Evaristo botou o apelido de todo mundo do curso, em 92. Ah, foi. Todo mundo com o apelido. Até hoje, né? Aí ficou, perdurou e tá até agora aí. Mas você fica chateado, não, né? Não. Não, tá tudo certo, né? Mas como eu falei, Uma unidade especializada, todo mundo tem que aprender. aquilo não é repetir, Coronel. Todo mundo tinha. Todo mundo. O Coronel Rocha não quis dizer o apelido dos oficiais de operações. Todo mundo tem apelido, é assim mesmo. Eu não fico chateado, não. Fica não, né? Fico não. Bom, e o de Danoninho, por que foi? Ah, não, eu não sei não. Eu não sei se foi no curso dele de soldado, não sei. Não. Desculpa, ele levou o Danone pra ele, não foi? A história eu não sei. Tem que contar quantas armas ele aprendeu. Eu me lembro que ele batia recorde. Né? Era disputa eu e. Ele brigava pelo segundo lugar, cara. Eu acho que ele estava perdido. Tinha. Pô, mas o senhor foi professor do Coronel Vitor. Foi meu professor também, o Coronel Vitor, né? Quando eu comecei, A relação era grande. Né? Até hoje a minha forma de comandar é pautada no que eu aprendi no Coronel Pérez, né? Eu exerço a minha função hoje no 4º Batalhão, no Sertão Sergipano, né? E é o ensinamento todo. A valorização do policial militar, que a questão de trabalhar feliz, ele trabalhar satisfeito, ele trabalhar sabendo que tem uma salvaguarda, que tem alguém olhando por ele, que está alguém preocupado com ele, além da família dele, que quem está lá, não só o comandante dele, mas todos que estão lá, como na mesma ideia de um cuidar do outro. Então acho que o sucesso da Polícia Militar é esse. O caminho é esse, é gestão de pessoas. Então, somente E o senhor, né, quando eu estava também foi o senhor que liberou, no caso, que eu comandasse a viatura, né, como soldado, e nas ocorrências, Coronel, que as ocorrências mais difíceis, né, que a gente poderia desviar um pouco, a gente ligava para o Coronel, como é que a gente faz aqui? E não tinha horário não, entendeu? Ele não, faça assim, então assim, a gente sabia que mesmo o capitão na época em casa, a gente tinha assim, o suporte, né? Então assim, também, como, não sei, acho que o senhor também, né, tem um apoio, então assim, o pessoal não tinha medo de estar na rua, né, para trabalhar, né? Sim. Dede, não esqueça do melhor curso do raio. Mas o senhor tem que me contar. Aqui o nosso aí, coordenador. foi o melhor mesmo. Então, se o senhor ouvir, convida E o Coronel para ver, é né? o comandante também. Verdade. Aquele curso de rádio de patrulhamento que no final teve até uma viagem de 2007. Foi bem feito aquele curso mesmo. O pessoal viajou bastante, né? Assim, Mas foi e bem merecia, feito. né? Assim, Porque ralaram mesmo. Né? Prado também foi uma surpresa. Eu pensei que ele não ia aguentar, não, aguentou. Muitos saíram, foram desligados, mas acho que fora curso de caveira aqui, não tinha curso de catinga ainda, que hoje. Acho que nem tinha catinga ainda, né? Não tinha quando foi. É tanto que os primeiros catingueiros do primeiro curso, tem muitos que fizeram o primeiro curso de rádio patrulhamento e depois foram fazer o curso de catinga, né? Verônica, Góis, Roberto. Verdade. Então, O Verão Capacidade raspou o cabelo, não foi? Não foi esse? Foi. Coronel, deixar que o senhor faça as considerações finais, a despedida aí, o nosso
pessoal do Papo de Raio. Vai ficar também no canal do YouTube, entendeu? Porque quem não assistiu agora, geralmente o pessoal está assistindo depois. Porque assim, negócio de live, podcast, que negócio. Alguns podem assistir agora, outros assistem depois no próprio Instagram, ou depois quando a gente botar no YouTube, né? Fica lá até para o senhor indicar para os familiares e amigos do senhor. Claro. Veja bem, agradecer o convite, agradecer a presença de Vitor e de Reinaldo. Mas como é que é isso que ele queria. Como é que o senhor chamava ele? Que ele dizia que não. Ele gosta que chame ele. E me colocar à disposição, eu acho que é isso. A Polícia Militar é uma instituição importantíssima para a sociedade. Ela faz a prevenção. Eu não tenho dúvida que é a instituição pública da segurança pública que pega o maior pepino e assim de uma responsabilidade grande. O Estado ela pulverizada no Estado todo, e todo canto tem polícia militar, queira ou não queira, onde a sociedade encontra o socorro. Que seria quem tem suas lojinhas aí, se não tivesse a polícia, um resto, não ia poder abrir. Então, assim, é uma instituição importantíssima. Os policiais militares, ou seja, o contingente que forma a polícia militar, é de uma importância assim. Por isso que eu acho que eles têm que ter um tratamento diferenciado, eles têm que ser burilados, eles têm que ter um carinho. Então o comandante é que tem que fazer isso, o líder do grupo tem que ter, porque são esses policiais que são tratados com carinho que vai tratar lá o cidadão. Se eu trato com arrogância, com estupidez, com o meu policial militar, ele vai fazer isso com ele, com o público, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, por isso que eu acho, digo que o mais importante para mim, como líder e comandante de um determinado momento, é o policial militar. Porque se ele estiver devidamente preparado, ele vai estender o seu serviço de qualidade ao cidadão. Nós sabemos que a sociedade é importantíssima. Agora sim, eu nunca vou fazer com que se eu der um tratamento inadequado ao policial militar, ele vai estender esse tratamento violento ou indevido ou mal feito, né, desatencioso ao cidadão. E o que o cidadão precisa, a maioria das ocorrências, a gente se resolve com o diálogo, né? A grande maioria das ocorrências, né? 90% das ocorrências se resolve com diálogo. Então, como é que eu, comandante, sou líder, não dialogo com minha tropa? Como é que eu não me predisponho a ouvir quais são os... Como é que eu sou um comandante e não olho para um hospital da Polícia Militar deficitário que não atende, assim, que não... por exemplo, o Centro de Atendimento Psicossocial, não existindo para o policial militar que diuturnamente está se defrontando com ocorrências pesadas, ele se desequilibra. Quando eu fui comandante, eu criei o Centro de Psicossocial, ficou organizado razoavelmente. Me lembro que o Coronel William, que era um dos, faleceu, era um dos que tomava conta, o Gleison Lima, tinha outra, Lima Alves, tinha uma equipe de pessoa que estava engrenando e que era importante, e de uma hora para outra ele não presta ninguém acabou. Como é que eu trato bem? Eu sou um líder e não trato bem aquelas pessoas que na verdade comandam a corporação comigo. Então a questão da promoção também é primordial. Não é que você vai dar indevidamente, não, mas você vai selecionar, mas de vez em quando você tem que estar promovendo, é um plus para o profissional se animar. Então, e outra coisa, promoção justa. Ninguém não quer promoção política, não, de fulano que indica, porque então, assim, é importante esse olhar para o efetivo da corporação. É por isso que eu penso agir dessa forma. Acho que o Vitor também, ele disse aqui, testemunho, que ele também acha dessa forma. Eu acho que é uma tendência normal dos novos comandantes que estão por vir, de ter essa visão mais humanizada da tropa, para que essa humanização estenda lá para a sociedade. Agradecer
diria você, me coloco à disposição, de repente, numa outra oportunidade, um outro, ou continuando, ou qualquer outro item, eu me coloco à disposição. Muito obrigado, coronel. Ali, o pessoal ainda continua. Grande comandante. Ali tem outra pergunta, coronel, com todo respeito ao senhor, né? Quantas vezes o coronel Pérez, o senhor já viu ou ouviu um militar brincando, tentando imitar o senhor, dialogando com a tropa? Aí o outro fala, me lembro ele me chamando de esse praça com esses pirimbelos, né? É que o senhor já presenciou, né? Os praças, no caso. Já, eu acho que eu tenho não sei, uma forma peculiar de me expressar, alguns trejeitos, e aí tem alguns que tentam e diz que tem uns que são excelentes, mas eles não fazem na minha frente não. Mas eu só vejo os outros falando, sussurrando. Quando eu chamo para falar, eles se negam. Mas eu sei que existe. Aí quando eu falei isso do Tenente Renato, foi ele que passou, mas daqui ficou meio envergonhado. Como também aquela história que o senhor foi lá na preleção da Rádio Patrulha, né? Dos pintinhos. Dos pintinhos. A história dos pintinhos é interessante. Os pintinhos na verdade, assim, de forma, para concluir, os pintinhos é que eu digo que o comandante, e aí eu me lembro muito bem do Cefap, que eu falava isso, porque eu era comandante de corpo de alunos e tinha os alunos, e esse serve para todo como comandante. Então, que eu tenho que tomar conta do meu terreiro. Eu dizia, eu tenho que tomar conta do meu terreiro. E aí, quem toma conta do seu... Eu não quero que o bicho-papão, o daí que pegue, então eu tenho que tomar conta, eu estou aqui. E quem toma conta dos pintinhos? Aí quem é? Aí um menino diz, é a galinha. Eu disse, não, é o galo velho. O galo velho, galo velho, abraço. E eu sou o galo velho. Quem toma conta dos pintinhos é a galinha. É o galo velho. O galo velho é o dono do terreiro, porque se escorregar, a tora come, né? Então, assim, mas é isso, é aquela velha história assim, a gente tem que cuidar das pessoas, né? E se for necessário, você tem que abraçar e proteger, né? Mas não esquecendo de se escorregar, tem a contrapartida. Tem a contrapartida, né? Que é... Posso ver, Bruno, o carinho que o pessoal tem com o senhor, né? Lembrando dessas histórias. O senhor falar que o senhor, quando está em qualquer repartição, o pessoal fala muito bem do senhor, vai até o senhor. Então, assim, pelo que o senhor tratou a tropa, o senhor tem a resposta até hoje, né? Isso aí. Deixa também agora que o Coronel Vitor faça as preliminares, né? Já que o Coronel Vitor, a gente vai marcar outra data, né? O Coronel Vitor. Bom, dizer que é muito importante o convite do Coronel Pérez, porque ele, apesar de ter na reserva, mas o legado que ele deixou ainda se prevalece, ainda prevalece muito, tanto que quando eu converso com os policiais, esses que foram formados pelo senhor no Cefap, eles falam de uma forma extremamente saudosa e carinhosa, né? E falava, poxa, ali que já era um grande comandante. Então, assim, eu acho que não só o momento que o senhor esteve como comandante geral, mas na carreira, na trajetória, foi construindo todo um cenário que o senhor pudesse trabalhar como comandante depois. Então, aquelas pessoas que o senhor formou, o senhor comandou todos de uma vez só. Então, o senhor formou, algumas turmas foram formadas pelo senhor, e depois o senhor comandou todos de uma vez só. Então, assim, isso aí todo mundo já sabia a forma como o senhor trabalhava, então favoreceu e ajudou muito o diálogo, estava mais aberto por conhecer quem é o profissional. Isso porque essa linha de conversa, de escutar o policial militar, sempre foi aberta. Então, que os demais policiais, nossos jovens oficiais, que sigam esse exemplo, né? Como eu segui, graças a Deus, como eu falo para qualquer coisa, como o senhor falava indubitavelmente, né? Eu digo que a minha forma de comandar eu aprendi com o senhor, digo que eu aprendi com o Coronel Pérez, que aprendeu com o Coronel Pedro Paulo, então são grandes exemplos que a gente tem que seguir, né?
E os outros comandantes que vão passando, eles vão deixando também coisas boas na corporação, né? Senão não estariam, eles passariam nas funções, né? E também vai agregando valores. Então, eu só tenho a agradecer pelo período que eu passei como comandante do senhor. E esse legado é muito importante para a gente. Hoje ainda, eu acho que o senhor ainda vai ter muito a contribuir na nossa corporação ainda. Vai muito. Deixa eu... Bom, eu ia falar do Coronel Pérez, foi quem me levou para a RP, né? Percussor, como capitão. Não sabia o que era RP, mas fui convidado, ele apresentou instalações, disse como era o serviço e acabei gostando. Tenho idas e vindas, já tenho 27 anos. Né? Você está lá até agora? Estou lá. Quanto tempo? Então, ida e vinda, 27 anos. Eu estou fazendo 32 anos agora, minha vida. Mais ou menos, comparado com o coronel. Rapaz, 27 anos no local. Conhece, não conhece? E também dizer que quando o Coronel Pérez era instrutor lá do curso de cabo lá da gente lá, do setor de trânsito, né? Aula de trânsito. Todo mundo faltava algumas aulas, mas não faltava a aula do então Capitão Pérez. Porque Era na chamada, como era que ele fazia? Na chamada? Sim. Não tinha isso não, não tinha isso não. E assim, o pessoal não perdia a aula do... Até hoje na RP o pessoal comenta da RP. De tudo, do chamando o senhor, Os trejeitos. Aí, pra estar lhe perguntando quando a guarnição da PM foi barrada no Augusto Franco. No Augustus. Foi no Augustus. Augusto. Eu entendi Augusto Franco. No Augustus. Prado sabe demais as coisas. Mas é só os antigos que lembram. Só os antigos que Coronel lembram. Pérez foi um dos comandantes geral que mais proveu oficiais em praças. E Dudu do Choque mandou um abraço para o senhor também. Grande abraço, Coronel Vitor Eduardo. O senhor quer terminar essa do Augusto ou vamos terminar o papo? Não, acho que é terminar. Na verdade, do Augusto foi simplesmente que tinha uma cultura no Augusto que a polícia militar era assim, tinha o show lá dentro e cá tinha um portão e tinha segurança aqui, que a polícia militar era para ficar daqui para cá. A polícia militar era para prestar segurança, e era para ficar daqui para cá. Ou seja, você não podia entrar lá acesso para olhar o cantor, para não sei o quê, para fazer. E senão a regra é essa. Aí eles disseram, então vamos desregrar, né? Já pensou? Lá dentro faz o que quer. Pois é. Então a gente não entrava, não. Era ficar segurança aqui, a polícia disse, era para. Se não entreguei aqui, eu disse, não, vamos. Então, se a regra é essa, a gente vai desregrar. Então, a partir dali, a polícia militar, de uma forma geral, começou a entrar lá para fazer, porque era uma elite embustida. Eu me lembro do show de Julio Iglesias. Julio Iglesias cantou aí. Então era assim, coisa, é como assim, se a polícia começar a entrar aqui, de repente, sei lá, aquela questão de causar problema, não sei o quê. Não, mas a polícia não pode estar impedida de entrar em local público, não. Aqui é um local público e eu estou aqui, então eu vou embora. Porque não vou embora, leva uma tropa. Mas então foi isso que aí eles lembram e eles gostam, né? Aí disse agora, e a partir dali acabou, todas as guarnições entravam, normalmente entravam. Foi o senhor percussor que dizendo. Foi. E antes não tinha essa prática. Desregramento. Foi pelo senhor. Pessoal, obrigado. Até a próxima terça-feira com o Sargento Emerson. Coronel Pérez, obrigado por aceitar o convite. Coronel Vitor, mais uma vez, né? Coronel Vitor, acho que foi o segundo ou o primeiro, né? O segundo, o primeiro foi. Reinaldo. Foi. Obrigado. Pessoal, boa noite e até a próxima terça-feira.